Por exemplo, quando a gente vai falar de masculinidade, tem muito machismo dentro da igreja, eu vou tentar tirar um pouco disso. Aliás, comigo não, né? Mas eu estou dizendo assim, eu já vi isso acontecer na igreja. Então, a ideia de a mulher não pode dirigir civilmente a sociedade, por qualquer cargo que seja, porque a mulher deve ser submissa ao homem. Então, aí nós temos um problema, porque biblicamente está escrito que a mulher deve ser submissa ao marido. Não está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem. Ela é submissa ao marido, ok? Então, ali está falando de maridagem. Não está falando de civilidade, fora do espaço. Então, isso é um pouquinho estranho. Aí o cara vai dizer, mas é um desdobramento. Então, mas é um desdobramento que eu acho que a pessoa está forçando um pouco, porque não está escrito. Se fosse tão importante assim, deveria estar escrito na Bíblia, tá? Assim, de maneira explícita, ok? Então, nós temos um problema. O problema para você falar de masculinidade, isso para mim soa ao machismo, seja lá o que a gente pense a respeito do machismo. 1 Reis, capítulo 2, verso 1, Davi está morrendo e ele está dando instruções ao seu filho. Capítulo 2, verso 1 diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Vou morrer, né? Coragem, pois, e ser homem. Olha lá. Vira homem, tio, né? A grande pergunta é, do que ele está falando? Então, ele não explicita, a gente não sabe. Né? Ele fala de guardar os preceitos do Senhor e assim por diante. Mas o que eu quero que a gente entenda é que na palavra homem, Davi diz para Salomão, vira homem. A gente tem alguma dificuldade, porque a palavra é como um bota fora. Tá? Pelo menos eu conheço como bota fora. Aquele lugar que coloca sujeira de construção civil, entulho, exatamente. Eu conheço como bota fora. Sei lá que nome que a pessoa usa aí. Então, a palavra é como um bota fora. Tá? Você pode se utilizar da mesma palavra, mas depende do conteúdo. Então, ele diz ser homem, mas o que significa ser homem? Pronto, está aberta a porteira para a gente saber o que quiser e colocar o que quiser, tá bom? E aí a galera dentro da igreja pega isso aqui e coloca essa palavra homem e ela vai colocando o que quiser. Eu já vi, por exemplo, nas minhas andanças quando eu estava em Saturno, indo para Plutão, eu já vi, por exemplo, o cara, lá tem pouco espinho, lá também tem isso lá. Aí eu vi que é macho, pega o bicho pela unha. Será? Jesus Cristo não pegou ninguém pela unha? É um negócio meio estranho isso aí, tá meio esquisito. Então tá confundindo brutalidade com masculinidade, percebe? E aí, em nome da hominidade, tá colocando um conceito que não tem ali, você tá viajando, tá forçando a barra. Para mostrar como todos nós sabemos que a mulher, civilmente falando, não valia nada. Então, o primogênito é quem deveria cuidar. O primogênito que deveria cuidar na eventual falta do pai, ok? Então, por isso que Jesus cura o filho da viúva de Naim, lembra? Era primogênito, ele era único, o filho único da viúva de Naim. Ela estava enrolada. O filho morreu, como é que ela vai sobreviver na sociedade, sendo que a mulher, naquela época, não valia absolutamente nada, beleza? Nesse sentido, você pega Provérbios, onde Salomão, eu não sei se você tem noção, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui, 1 Reis, um pouquinho mais abaixo aí, capítulo 3, abra lá, só para você ter uma noção de como biblicamente é tratada a mulher, esse é meu ponto, tá? Verso 3, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, já que Davi, quando estava na beira da morte, diz ser homem, e logo depois diz que ele guardava a ordem de Davi, guarda os preceitos do Senhor. Então, Davi claramente deixou uma instrução para Salomão, e Salomão é alguém que ama a Deus. A gente sabe que no reinado, para alguém ser rei, ele precisava de uma educação singular. Não é uma educação formal, como a nossa. É uma educação formal, mas não como a nossa. É uma educação mais pesada, vamos dizer assim, né? A gente não teria acesso a essa educação. A gente nem tem acesso, porque a educação sempre custou caro. Para você ter uma ideia, o primogênito, ou aquele que seria o herdeiro, era colocado para ser criado junto com os escravos. E o escravo que cuidava desse que seria o herdeiro era chamado de paidagogo, que era o pedagogo, né? O pedagogo que cuidava do herdeiro e ia ser tratado na senzala como escravo. Para ele aprender como a vida é.
Depois de anos, ele voltaria para dentro do palácio para poder herdar. E aí o pai dizia, agora você está pronto para herdar, pode vir, porque ele havia passado por esse processo educacional. Então, Salomão ia ser rei, teve um processo de educação diferenciado. Para piorar, ou para melhorar, ele ia substituir Davi. Quando você substitui uma pessoa ruim, tá fácil. Qualquer coisa que você faz, você está no lucro. Quando você substitui alguém que é segundo o coração de Deus, eita, aí complicou. Aí, imagina substituir Moisés, eita, aí ficou difícil, entendeu? Então, nós temos alguém aqui que marcou profundamente, um dos grandes heróis da Bíblia, nós temos Moisés, Elias, Davi. E aí agora Salomão vai ser o herdeiro e tem que substituir Davi, nada mais, nada menos do que Davi. Então, além de ter uma educação pesada, era uma educação que ia passar pela vida de Davi. Além disso, dele viria a linhagem de Jesus Cristo. Tu já pensou? Aqui a gente já passou, né? Mas se a gente estivesse lá atrás e soubesse que Jesus viria pela nossa família, rapaz, então você imagina que Salomão teve triplamente uma educação pesada, beleza? Por ser rei, por ser filho de Davi e por ser aquele que dele viria Jesus Cristo. Nesse sentido, então, mesmo com essa educação tripla, Salomão, quando chega diante de Deus, ele diz assim, no verso 7, agora, portanto, ao Senhor meu Deus, fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Ele diz assim, não passo de uma criança e não sei como me conduzir. Então, mas Salomão, nós não estamos falando de alguém inexperiente. Nós estamos falando de alguém que, depois de passar pelo processo educacional, depois de ser educado por ser filho de Davi, e depois que a sua educação era alguém que era da linhagem de Jesus Cristo, quer dizer, nós estamos falando de alguém talhado, alguém trabalhado. Aí ele diz diante de Deus, eu não sei como me conduzir. É mais ou menos aquilo que Eclesiastes diz, que a gente estudou com os casais. É triste quando você tem um rei velho, insensato, que não se deixa persuadir. Então, esse é o ponto. Não era o caso de Salomão. Então, Salomão, diante de tamanha educação, ele ainda diz, está faltando. Eu preciso de mais. E Deus diz, e ele mesmo diz assim, né? Verso 11, já que pediu essas coisas, não pediu longevidade, riqueza, nem a morte dos inimigos, mas entendimento para discernir o que é justo, é o que eu falei para vocês da iluminação, para a gente ter iluminação, para a gente saber o que é justo, precisa de discernimento. Então veja que Salomão, talhado, Deus diz assim, ainda bem que você pediu isso, porque você precisa de mais discernimento. Ele está falando de alguém que estava pronto para ser rei. Ele diz, mas você ainda não sabe como convém saber. Nossa, já pensou? Só que é Deus falando, né? Aí ele diz um pouquinho mais, lá no final, como é que essas coisas aconteceram, lá no capítulo 4, verso 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria. Eu preciso enfatizar esse ponto para você entender onde que a mulher vai entrar. Grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está no mar. Então, Salomão experimenta um entendimento absolutamente maior do que aquele que, humanamente falando, ele já tinha trabalhado para conquistar. Consegue imaginar assim? É bruto o negócio. Por isso que eu digo para as pessoas que você já estudou bastante? Estudei. Já sabe muito? Já sei. Posso te ajudar? Pode. Então aí Deus vai lá e derrama mais coisa, porque Salomão não sabia nada comparado a Deus. Por isso a gente deve comparar o nosso ministério, masculinidade, feminilidade, filhos, qualquer coisa a gente deve comparar a Deus. Porque se a gente compara com outro, a gente vai querer se prevalecer sempre. Tá bom? Nunca a gente deve comparar o nosso ministério com o nosso irmão. A gente deve comparar o nosso ministério com Deus. Porque diante do nosso irmão, é claro, a gente vai olhar e dizer, eu sou melhor. Diante de Deus, ele vai dizer, eu preciso melhorar. Entendeu a diferença? Então, Salomão, mesmo trabalhado, Deus vai lá e derrama um monte de coisa que Salomão não tinha. Pensa. Grandíssimo entendimento, larga inteligência. Sabedoria de Salomão, verso 30, maior que a de todos do Oriente, toda a sabedoria dos egípcios. Mais sábio que os homens, mais sábio do que Etan, Emã, Cacau, e depois outro dia eu explico quem são esses caras. Correu sua fama por todas as nações em redor, discorreu, fez músicas, 3.000 provérbios, a gente não tem nem a metade disso.
Quando chegar no céu, eu vou querer chamar Salomão e dizer, Salomão, vem aqui, velho, fala um provérbio para mim que a gente perdeu, que não conseguiu escrever, porque, mano, os provérbios é ninja aí, os negócios, Salomão era o Naruto dos provérbios lá, nem o Sebastião não dava conta lá, porque Salomão estava batendo longe de Sebastião, né? Ele diz, discorreu sobre as plantas, sobre o cedro e sopro, animais, aves, répteis, todos os povos vinham para ouvir a sabedoria de Salomão e todos os reis da terra também vinham, mandava a gente para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, a sabedoria de Salomão foi um negócio assim espetacular. Aliás, Deus disse que antes dele não tem igual e depois dele também não vai ter igual. Salomão era único. Mas não era Jesus, porque ele começou bem, continuou bem e terminou mal. Jesus começou bem, continuou bem e terminou bem. Por isso, Jesus, eis aqui quem é maior do que Salomão. Mas Salomão aponta para Jesus Cristo, cara singular, beleza? Beleza. Então, quando ele vai ensinar, lembra, um hebreu ensinava para o filho através de imagens, tudo bem? Então, você tem um filho homem, quem era lá em Provérbios o Peti? O Peti era aquele ingênuo que estava pronto para assumir suas responsabilidades afetivas e financeiras, mas não tinha pegado das relações. Então, o pai vai ensinar o pai homem e o filho homem, beleza? Através de imagens. Então, se você, pensa bem, eu vou dar a dica, hein? Se você, naquela época, a mulher não é considerada nada, se você, nessa época, com a sabedoria que Salomão já tinha, com a sabedoria que ele teve um plus, e ele vai mostrar como é que deve ensinar a um filho homem, quem é que você acha que deveria ser a figura a aparecer no livro de Provérbios como sendo o perfil da sabedoria? Um homem ou uma mulher? Não é óbvio? Um homem. Percebe? Eu estou um homem ensinando um homem, fala de um homem. Então, mas Salomão, aquilo ali foi um tapa na cara na época, que você não tem noção. Porque tem gente que fala que o grande feminista foi Michel Foucault, Freud e tantos outros. Mano, esses caras nem existiam. Para uma mulher que não era considerada na sociedade nada, ninguém, nem voto, nada. Ele diz assim, você quer aprender da sabedoria? Quer? Então, tem uma mulher sábia. Rapaz, eu fico imaginando naquela época que os homens devem ter ficado... Não tem um homem sábio para poder ensinar. Você vai colocar a figura de uma mulher. Por quê? Porque, em última instância, Salomão está exaltando o papel da mulher. Coisa que na sociedade não existia. Mais sábio do que todo mundo. Eu fico imaginando essas sociedades vindo para ouvir Salomão. Ele diz, fala, Salomão, quem é a sabedoria? E ele diz lá no capítulo 9, é uma mulher, 8. E ele diz lá no capítulo 31, um rei. Então, quem que vai ensinar o rei? Um sábio, um bigodão, aquele assim, né? Um bigodão assim, aquele cara de oriental. É um sábio que tem que orientar a vida do rei. Quem é que vai orientar a vida do rei? A mãe. Uma mulher. Aqui já dá para demonstrar como a gente tem, como sociedade, estado impregnado com uma mentalidade que tem levado, por exemplo, a mentalidade de que lugar de mulher é de boca fechada. Provérbios 31, para a gente entender isso. Verso 1, palavras do rei Lemuel. Então, tem uma mulher, aí a galera grava, né? É melhor ficar morando no eirado do que dentro de um lugar com a mulher rixosa. E aí a galera atribui aquilo a uma mulher. Então, já que quer atribuir literalmente, então fala da mulher sabedoria, que é muito mais superior do que a mulher prostituta, do capítulo 7, e a mulher da sabedoria estava no início do mundo. Para você defender que aquilo é literal, você tem que dizer que nem Mato Grosso estava correto, Deus é masculino e feminino. Isso é uma viagem. Não, Deus não é masculino e feminino, Deus é homem. Masculinidade, beleza? Então, nesse sentido, não dá para interpretar de maneira literal, ok? Capítulo 31, verso 1, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou, tinha que ser seu pai. Tem que lhe colocar sua mãe, velho. Pensei, mulher não sabe nada. Pra você ter uma noção como a galera pensava, eles entendiam que mulher nem cérebro tinha. Tô falando sério.
Por que mulher vai ensinar? Ela não tem nada para ensinar, não tem nem cérebro. E aí agora Salomão diz que quem vai trazer ao fundamento da sabedoria, que tem um monte de gente vindo de fora, e quem deu essa sabedoria a Salomão foi Deus. Ele diz, então, o ápice da sabedoria é a mulher ensinando um homem no seu reinado. Por que a galera não interpreta isso de maneira literal? Você quer mais? Verso 22, faz para si coberta, veste de linho puro, né? Aí todo mundo diz, nossa, a mulher trabalha e tal. Verso 23, se o marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz, por que ele é exaltado, este homem? Preste bem atenção. Por que o homem é exaltado entre os juízes? Ela faz roupas de linho, isso, vende, dá cinta aos mercadores. Desculpa. Verso 25. A força e a dignidade são seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. Você pode olhar, procurar nos comentários conservadores, eles pulam o verso 26. Vários. Você vai ter que trabalhar muito para achar um comentário que fale do verso 26. Porque fala de todos os aspectos da mulher, mas não fala que a mulher, sabedoria, fala. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Onde é que está a mulher calada? A questão não é a mulher calada, a questão é a mulher que sabe falar. A questão não é o homem calado, a questão é o homem que sabe falar. A questão não são os filhos calados, a questão é os filhos que sabem falar. A questão não é fechar a boca, porque uma hora, até quem é tolo, quando fecha a boca, se passa por sábio, mas uma hora você vai ter que abrir a boca. E o problema é que tem gente que, quando abre a boca, acaba se perdendo. Então, qual é o ponto dele? O ponto dele é mostrar que ele se assenta entre os anciãos da terra, aqueles que julgam, né? Quando Ruth e Boaz, quando Boaz estava lá sentado entre os juízes, aqueles que eram os anciãos, os mais idosos, gente de sabedoria, quando estas pessoas vão julgar, entra este camarada e ele é exaltado entre os juízes, por quê? Porque ele tem uma mulher que sabe falar. Então, a pior coisa é quando a gente tem uma mulher que não sabe falar. Não é só a mulher não, tá, gente? A pior coisa é quando a gente tem um filho que não sabe falar, a pior coisa é quando a gente tem qualquer pessoa que não sabe falar. Mas é muito bom quando o marido consegue exercer o seu papel, não é porque a mulher está de boca fechada, é porque ela sabe a hora de falar e sabe a hora de calar. Por isso fala com sabedoria. É bonito. No casamento tem mulher que pode pegar a masculinidade do marido e exaltar, e tem mulher que pode pegar a masculinidade do marido e deixar opaca. E aí quando o cara senta, ele vê a mulher chegando, ele dá um jeito de sair, porque ele sabe que daqui a pouco ela vai falar e vai falar o que não deve, e vai virar confusão e não vai dar certo. Mas é bom quando você tem uma mulher que chega perto de você, e tem pessoas perto de você, mas é bonito isso, quando você vê pessoas que sabem se colocar. Isso é difícil para todo mundo, tá, gente? Para mim, para a Luzinete, para todo mundo que está aqui presente, isso é difícil para o ser humano. Por quê? Por uma razão simples, domínio próprio não é próprio nosso. Está lá que enchei-vos do Espírito, no qual é uma ordem, a gente deve fazer isso de maneira contínua, e o fruto do Espírito, entre outras coisas, é domínio próprio. Então, a gente só vai conseguir segurar a nossa própria língua se a gente for amigo do Espírito. Lembra? Jesus, o homem do Espírito? Ele é um homem, ele é quem foi amigo do Espírito, ele é quem venceu no deserto para mostrar que não era para fazer o que os nossos irmãos do passado fizeram no deserto. Ele é quem subiu e mandou, não as tábuas da lei, mas mandou o Espírito para gravar a palavra de Deus no nosso coração. Ele é o homem do Espírito e ele está dizendo para nós, vocês conseguem, se vocês forem amigos do Espírito. Por isso tem as exortações do Novo Testamento, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, a grande pergunta, enchei-vos do Espírito, a grande pergunta que a gente tem que fazer é, como é que eu faço para ser peixe na linguagem dos... Acho que quem fala isso é carioca, né? O peixe, sei lá, eu não lembro. Eu sei que nas minhas andanças por aí, em Saturno, alguém falava isso, eu não lembro mais quem, né? Mas dizia assim, e aí peixe, como é que vai, né? Alguém muito próximo de outra pessoa. Como é que faz para a gente ser peixe do Espírito Santo? Porque só Ele pode nos ajudar a gente a fazer o que a gente não consegue sozinho. Entre outras coisas, saber usar a língua. Nós e a nossa esposa e os nossos filhos. Se isso fizer, graças a Ele, esse fruto de domínio próprio vai acontecer
Então você está conversando, vem a mulher, fala com você, chama você em particular, não é aquela que expõe em público. Nossa, na minha casa funciona assim. Ai, queria tanto que fosse lá em casa, né, marido? Faz assim, vê se aprende alguma coisa. E vai expondo a vida das pessoas, desnecessário. Chama a parte, fala, conversa, a pessoa sabe se portar verbalmente, tá bom? Então, só para mostrar que Salomão, que tem uma ordem da parte de Davi para ser homem, só que a gente não sabe o que significa, mas sabe que, diante da sabedoria que ele recebeu da parte de Deus, ele exalta a figura feminina. Um dos grandes primeiros a exaltar a figura feminina na Bíblia, entre outros, depois de grandíssimo entendimento recebido da parte de Deus e uma absurda educação, porque era Salomão, rei, filho de Davi, da linhagem de Jesus, ele falar da sabedoria e os reis ficarem embasbacados, porque eu fico imaginando, fala da sabedoria. Então, tinha uma mulher, eu fico imaginando um rei, olhando, esse cara tá de brincadeira comigo, né, velho? Você vai falar de uma mulher, tinha uma mulher ruim, perversa e tal, e aí ele falar, dizia, é assim mesmo, mulherada é assim mesmo. Então, mas tinha uma outra que era melhor do que era. Eu fico imaginando os reis na época, cara, esse cara é meio doido, velho. Não, e você não sabe, tem uma mulher que está educando um rei para ser rei, mas não tem nenhum sábio, nenhum bigodão, né, para poder ensinar, não tem não. Tem a mulher mostrando como é que o homem deve ser homem. Por quê? Porque ela sabe falar. É bonito isso. A gente deve pedir a Deus para Deus nos ajudar a sabermos falar. Porque a gente pode fazer com a mão direita e tirar com a esquerda quando a nossa boca não é aberta de maneira direita. Tá bom? Muito bem. A pergunta então agora é como é que a gente faz para poder exercer a masculinidade. Eu vou precisar de ajuda. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, imagino 5, 6, 7, 8. Mais ou menos umas 8 pessoas. Cada um vem aí, pega um papel desse e sobe aqui para mim, para eu poder mostrar algumas coisas para vocês. Tá bom? Pode vir. Beleza. Olha lá. Esse aqui é um pequeno gráfico para vocês entenderem. Eu já vou explicar esse aqui, tá? Mas quando a gente vai discutir qualquer assunto, né? Lembra que eu falei de reis, ser homem. Então, o que é ser homem? Então, isso aqui é um esquadro que a gente vai precisar definir isso aqui primeiro, para depois dizer o que nós queremos dizer sobre qualquer assunto, tá bom? Então, é que isso ninguém diz para você. Eu estou trazendo coisas que ninguém fala, ok? Então, aqui ciência e religião estão separados aqui, porque eles vão dizer que o grande problema é esse. Isso é falso, tá? Eu só estou mostrando como é que é apresentado. Então, no curso de psicologia, cadê a filha do Itamar? Tá aí? Vai ouvir isso aqui, a galera do direito vai ouvir isso aqui, a das ciências humanas vai ouvir isso aqui. É aqui, ó, como se estivessem separados, e você vai estar na faculdade estudando isso, e não estudando isso. Isso aqui é falso. Eu já vou explicar a falsidade disso aqui, tá? Não é, isso aqui é só uma bomba fumaça, tá bom? Eu coloquei isso aqui, ó, para eles ficarem, ó, que bonitinho, ó, dando a mão aqui, deu certinho aqui os irmãos. Por quê? Porque, na verdade, alguém perguntou assim, como é que faz para a gente trazer harmonia entre ciência e religião, já que eles estão brigados? Não precisa fazer nada, porque ninguém me disse quando foi que eles brigaram. Eles estão inventando uma briga entre ciência e religião que não existe. Eu já vou mostrar ali por quê, de onde que vem essa influência. Na verdade, biblicamente falando, os dois estão juntos. E eu já explico por quê. Aliás, você é atrás do... Isso, tá? Isso, exatamente. E o verdadeiro problema é esse aqui, ó. Materialismo. Esse é o problema que ninguém fala. Toda vez que eles falarem para vocês, eles vão falar, vocês ficarem lá. Mas, na verdade, o problema é aqui. Tá? Isso aqui está sendo escondido das pessoas. O que significa isso? Materialismo, onde o mundo é explicado única e exclusivamente pela matéria, volta para lá, o materialismo seria aquilo que a ciência vai explicar única e exclusivamente pela matéria. Nem os materialistas acreditam nisso, mas é isso que está sendo ensinado para vocês. E dualismo não é o dualismo antibíblico, não, é o dualismo do ponto de vista de que o homem é constituído de duas partes, e não de uma parte só. Tudo bem? O homem tem duas questões. Olha só o que um... Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. Olha só. O que um dos camaradas, chamado Candace Pert, materialista, serviu como chefe de pesquisa bioquímica cerebral nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Então, ele não é um cristão, tá, gente? É um camarada que diz que o mundo é isso aqui, ó. Que diz que, para estudar o ser humano, ele está definindo que o ser humano é isso aqui e não isso aqui. E aí ele está dizendo, então, que a ciência lá vai estudar o ser humano como se fosse exclusivamente matéria. Este camarada que acredita nisso, que não acredita no dualismo, disse assim: não podemos mais pensar nas emoções como tendo menos validade que a substância física e material.
Em vez disso, devemos vê-las como sinais celulares envolvidos no processo de tradução de informações em realidade física, literalmente transformando mente em matéria. Então, mesmo um materialista, quando vai explicar o que é o ser humano, ele não consegue dizer que o ser humano é só material. Ele diz que, literalmente, o que nós estamos vendo é a transformação de mente em matéria. Mesmo um ímpio é capaz de reconhecer isso. Então, se nós entendemos, alguém perguntou para mim assim, o que é, levanta aí atrás, o que é, como tratar a ansiedade? Então, depende dessa decisão que você vai fazer. A ansiedade começa no corpo ou a ansiedade começa em algum lugar fora do corpo? Porque se ela começar no corpo, a questão é uma. Se ela começar fora do corpo, a questão é outra. Abaixo, levanta o seu. Hoje o pessoal está falando de doenças psiquiátricas. O que são doenças psiquiátricas? Então, isso não diz nada. Isso é só uma bomba-fumaça, em última instância, para dizer que o homem é só matéria. É só isso. Porque doença psiquiátrica, a palavra psiquiátrica ela é dúbia, tá bom? Não diz absolutamente nada. Em grego, psique significa alma. Então, quando você for no psiquiatra, pegar o seu remedinho lá, pergunta lá, esse remedinho aqui é para minha alma? Veja a reação que você vai ter lá. Para baixar. Então, nós queremos falar do homem. Para isso, para falar do homem, a gente vai precisar definir se ele é exclusivamente matéria ou não. Até ímpio reconhece que não é só matéria. Que existe alguma coisa a mais no ser humano. Então, se a gente entende que existe alguma coisa a mais no ser humano, para falar do homem, a gente vai falar da sua masculinidade entendendo isso aqui. E não entendendo isso aqui. Sabe por que eles não querem reconhecer isso aqui? Porque se reconhece que existe alguma coisa não material, Deus é espírito não material, eles sabem disso, eles não querem reconhecer que existe a possibilidade da existência de Deus. Porque se existia a possibilidade da existência de Deus, eu fiz essa pergunta, pode fazer o teste. Alguém que tirou em primeiro lugar disse assim, o que você acha sobre Deus? Ela diz assim, o que você pensa sobre Deus? Ela disse para mim assim, a igreja não presta e papapá. Eu falei, não muda de assunto, não. Eu estou falando de Deus, um ser pessoal. Quem é Deus para você? Ela disse assim, eu acho que Deus não existe. E eu disse para ela assim, você vai gastar a sua vida em cima do eu acho? Se você estiver errada, como é que faz? Então, quem é o homem? Depende dessa decisão que as pessoas estão escondendo de nós. Não é só aquilo, mas é isso aqui. Beleza? Entenderam? Pode sentar aí, eu vou explicar outras coisas agora. Um salve de palmas aí, os meus ajudantes aí. Essa turma é top de linha, pode. Vocês ganharam meio ponto já no trabalho final que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Quem está pensando que é só vir na aula, vai fazer um trabalhinho aí. Não, estou brincando, tá, gente? Deixa eu explicar um negócio aqui embaixo. Isso aqui, ó, é o que eles estão aprendendo na faculdade, basicamente. O que significa isso? Significa que a realidade, todo mundo está tentando explicar, isso aqui, ó. Embora não pareça, está escrito realidade ali. Agora vocês vão entender porque eu gosto de computador, porque nem eu entendo a minha letra. Mas a realidade é composta de seres animados e seres inanimados. O que são seres animados e inanimados? Animados, plantas e animais, e inanimados, cadeira, pincel, essas coisas assim, ok? Então, o que existe nesses seres animados e inanimados? Aquilo que nós chamamos de regularidade. Está escrito regularidade aqui. Confia em mim que está escrito isso. Regularidade significa que pincel, se você for lá no Japão e comprar um pincel, você vai escrever do mesmo jeito que esse pincel aqui, ele é igual. Significa que esse banco, se você transportar ele lá para Marte, ele vai ser exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque no processo das coisas animadas e inanimadas, o que existe na natureza são as coisas que elas não conseguem ser diferentes daquilo que elas são. Um peixe, ele é peixe dentro da água, ele não sai andando, você viaja. E a gente também não consegue ir dentro da água e ficar respirando, você viaja. Se você duvida, põe a cabeça no vaso lá, fica lá, depois a gente chama o bombeiro e manda levar você embora, porque já foi. Não aguenta, não adianta, a gente não consegue fazer isso, beleza? Aliás, uma das pessoas que eu fui conversar foi exatamente a filha de alguém que era da liderança, eu estava em Saturno, que colocou a cabeça dentro do balde para poder morrer afogado. Veja, por uma série de problemas de masculinidade dentro de casa. Veja que interessante.
Então, formiga é formiga aqui em qualquer lugar, cavalo é cavalo aqui em qualquer lugar. Você não vai ver um cavalo surfando, você não vai ver sair daqui e encontrar uma orca aqui esperando no semáforo. Não dá. Uma das coisas que, se você tiver 2 animais herbívoros e acabou o mato, olha um para a cara do outro e morre. Por quê? Porque uma das coisas que os animais continuam sendo animais, não conseguem sair da sua animalidade, é que eles não conseguem superar seu instinto alimentar. Tudo bem? Herbívoro é herbívoro, acabou. E carnívoro é carnívoro, acabou. Você viu aqueles caras lá, saudita lá, com aqueles leões bonitos. O leão é aquele jeito lá porque ele está com a barriga cheia. Você pode ver que é tudo leãozão, filé, mano. Deixa ele ficar assim, comer lá, que vai ver, passar a mão para você ver o que o leão vai fazer. É instinto, meu amigo, não adianta, tá? Então, o animal não consegue superar o instinto alimentar. Por quê? Por causa da sua limitação, porque Deus criou ele dessa forma, ok? Então, o que significa? Significa que quando você olha para a natureza, crentes e descrentes conseguem descrever a natureza do mesmo jeito. Por quê? Porque existe na natureza aquilo que nós chamamos de regularidade. O que é regularidade? Você olha para o cavalo hoje, amanhã você olha para o cavalo, ele faz a mesma coisa, e você fica observando e faz a mesma coisa todos os dias. Então, essa regularidade que mostra para nós que animal é animal, formiga é formiga, gato é gato e assim por diante. Tem gente que diz que não existe diferença entre, nessa realidade, aquilo que nós chamamos de isso, onde nós chegamos, aliás, vamos ver se funciona esse pincel aqui, onde nós chegamos, que é o homem. Homem aqui é só um símbolo de homem e mulher, tá bom? Se você quiser, coloca mulher aqui também, para ninguém ficar ofendido. Homem e mulher, não é importante. A grande questão é que você colocou o ser humano. Pronto, H de humano, tá? Então, o ser humano, então aí nós temos um problema agora. Por quê? Porque o ser humano não é igual à natureza. Então, existe no ser humano uma diferença que é aquilo que nós chamamos de complexidade. Está escrito complexidade, tá? Eu não gosto de ficar escrevendo, porque dá até raiva. Então, demora muito para escrever. Então, complexidade. Por que complexidade? Porque qual é a base da cadeia alimentar do ser humano? Então, dependendo, se bem fritinho, uma batata da perna assim, bem fritinho, até outro ser humano. A gente sabe que a gente come comida eu comi comida de cachorro, né, em situações ruins. Não, estou falando sério, mas quando ele está achando que eu estou falando, é sério, eu estou passando fome. O que tinha comida do centauro era, bicho, faz a comida do centauro, osso, fubá, não tinha outra coisa, um pouco para ele e um pouco para nós. Não morri de fome, mas comia comida de cachorro. Era isso aí que tinha. Então, a gente come e sobrevive, não há problema nenhum. O animal, você vai sair de férias e vai dar um animal de estimação para alguém cuidar? Nossa, velho, cuidado, não dá galinha porque ele morre, ele não gosta de alface, ele só come essa ração. Ixi, é uma viagem, velho. Por quê? Porque o animal é cheio de limitação. O ser humano, irmão, come o que tiver, o que te oferecerem, se vira. Mas ele não gosta, deixa ele passar fome, que você vai ver se ele não come o que tiver aí. Se vira aí, pode servir qualquer coisa, que ele tem que aprender a comer. É assim que a gente educa? Porque o ser humano tem essa complexidade que não existe na natureza. Então, por conta disso, quando crentes e descrentes vão descrever quem o ser humano é, aí complicou. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque o ser humano reflete diretamente quem Deus é. Nesse sentido, todos estão tentando descrever aquilo que eles chamam de realidade, onde o ser humano faz parte. Então, uma das maneiras de tentar enxergar aquela realidade é fazendo essa divisão, ok? Onde, no andar de cima, se encontram aquilo que nós chamamos de coisas abstratas, coisas não palpáveis, e eu vou colocar coisas não abstratas aqui. Eu não gosto de usar a palavra concreto, porque se eu falar que aqui é concreto, significa que aqui é não existente na nossa língua, né? Mas aqui é existente, só não é palpável, entendeu? Então, seria mais ou menos material e não material. Está escrito não material aqui, está NM, tá? Então, é essa a ideia, tá bom? Os caras dividiram o mundo em dois. Quem fez isso foi Kant. E no andar de cima, o que ele coloca? Ele coloca as coisas que para ele são abstratas, como alma, como fé, Deus, ética. O que é? Exatamente. Beleza. Não material. Obrigado. Não material é aqui, né? Desculpa. Obrigado. Exatamente. Tá? Aqui é material. Seria não abstrato. É por isso que eu confundi ali, tá? Embaixo é material, tá bom? Fé, Deus. E embaixo seriam as coisas materiais, como o mundo, os animais, né? O homem, o método científico. É daqui que vem aquilo que eu mostrei para vocês lá de ciência e fé.
É uma suposta briga. Então, a ideia é que... Isso aqui é Kant, tá? Quem faz essa divisão é Kant. A ideia é que esse é o problema de Kant. Kant diz que o andar de cima ninguém chega. Por isso, a ciência não tem nada para falar desse andar, porque esse andar é um andar transcendental. Kant transcendentalizou Deus. Deus é transcendental? Sim ou não? Não pisca não, irmão. Você por acaso é panteísta? Deus é transcendental ou não é? É, lógico que é, ué. Ele está no lugar. Onde é que está Jesus Cristo? Do lado direito de Deus. Além de ser do lado direito de Deus, onde é o lado direito de Deus? Sei lá, em algum lugar bem longe, velho. Não tenho a menor ideia. É bastante longe. Eu não sei onde é. É transcendental, é um lugar absolutamente outro. A gente nem com microscópio, aliás, com telescópio você não vai achar, beleza? Então, significa que Kant pegou este aspecto da realidade, porque a realidade ela é tanto transcendental quanto imanente. Existem coisas que você só pode explicar à luz de Deus, e existem coisas que você pode explicar de maneira material. Tá? Deus fez essas perguntas quando ele aparece a Jó e diz, onde é que você estava quando eu fiz isso, isso, aquilo, Jó diz, não tenho a menor ideia. Então fica na sua, porque você não sabe nada, beleza? Então a ideia é que Kant diz que esse andar aqui ninguém chega até lá, preste bem atenção nisso, ninguém chega até lá, porque esse andar aqui está num lugar transcendente, ok? É daí que vem termos como, por exemplo, deísmo. O que significa deísmo? Está escrito deísmo aqui. O que significa deísmo? Deísmo significa que, se Deus existe, ele está num lugar tão longe, mas tão longe, tipo o Shrek. Já chegou? Não, já chegou. E nunca vai chegar, porque Deus está num lugar tão distante que nem se a gente pegar a carroça do Shrek, a gente não chega até lá. Sabe no Judas da Bota? Não chegou nem perto ainda. É muito longe. Então, esse é o problema de Kant. Porque quando você vai lavar louça na casa de alguém, você diz assim, fulano, onde é que ficam os pratos? E o cara diz assim, pega esse prato e põe ali na gaveta. Fulano, e os copos? Esse copo você pega ali e põe ali naquele lugar. E o talher? E o talher você põe... A pessoa que é dona da casa, que conhece os lugares, diz onde cada lugar deve ser colocado. Perfeito? Perfeito. Então, você só pode dizer onde cada coisa fica em cada lugar se você de antemão conhece cada lugar. Vou repetir. Você só pode dizer onde fica cada coisa em cada lugar se você de antemão conhece cada lugar. Tudo bem? Beleza? A pergunta é, se ele diz que nesse andar de cima ninguém chega, como é que ele sabe que o andar de cima existe? Eu fiz essa pergunta para o professor kantiano. Esse argumento nem é meu, tá? Eu não sou tão bom assim, não. Esse argumento é do Frank Turek Norman Geis, está lá no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, você pode baixar, está em português. Então, a pergunta é, como é que você sabe que o andar de cima se você está acabando de dizer que ninguém chega no andar de cima? Então, o que Kant está dizendo, basicamente, é que ninguém consegue fazer o que, entre aspas, só ele fez. Até eu, velho. Mané assim, até eu. Assim, aí eu perguntei para o professor kantiano e falei isso em sala de aula. Ele olhou para mim, deu uma risadinha e falou assim, é um cara bravo. Acredite em mim, ele era um cara bravo. Ele disse assim, mas tem uma solução. E eu perguntei para ele assim, qual? E ele deu uma risadinha e mudou de assunto. Era uma boa hora para esfregar na minha cara que eu estava errado. Na verdade, não eu. Quem inventou isso aí? Só para você ter uma ideia onde é que chega no ser humano, Kant influenciou três grandes pessoas. Freud, Darwin e Marx. Estes três movimentos aqui eles são kantianos por natureza, que, obviamente, Kant está sendo influenciado por quem? É óbvio, né? Por Platão, aqui dá para ver, está na cara, né? A gente não é platônico. Aliás, tem uma acusação que é feita de que o cristianismo é platônico, porque Agostinho, já que Calvino usa boa parte de Agostinho, fala de Deus como sendo o sumo bem. Então, é verdade que Agostinho está influenciado pelo pensamento platônico, quando ele fala sobre este assunto? Sim. É verdade que o cristianismo, por conta disso, é platônico? Não. Porque Calvino percebeu essa influência platônica, Calvino critica essa influência platônica e nós não bebemos 100% de Agostinho sem perceber essa dificuldade. E nem Agostinho é influenciado em todo o seu pensamento à luz do pensamento platônico. Então, dizer que o cristianismo é platônico é você ignorar aquilo que posteriormente foi feito os filtros para entender que aquele sumo bem estava errado. Então, isso é uma viagem, uma tentativa de dizer, na prática, que o cristianismo, na verdade, é filosofia. É uma tentativa vã, porque não vai dar certo. Beleza?
A gente já percebeu isso lá atrás, mas ele estava influenciado por Platão, sim. Então, nesse sentido, Freud para tentar dizer o que seria o indivíduo, Darwin para tentar dizer o que seria a sociedade e Marx para dizer como a sociedade funciona. Isso aqui é totalmente kantiano. Quem sabe qual é a fala de Kant, sabe qual é a fala dessas três pessoas, que, em última instância, estão tentando descrever o quê? Quem é o homem? Esse é o problema. Então, você beber desses caras para poder dizer quem é o homem, é você literalmente assumir que o mundo é dividido em dois, que é uma falácia, porque nem Kant sabia onde era o andar de cima, então ele está chutando que no andar de cima, que ele diz que ninguém chega, estão esses elementos. Então, não é verdade que existe uma briga de fé e ciência, e não é verdade que existe um mundo dividido em dois. Na verdade, o mundo é um só. Como é que a gente faz isso? Simples. Aqui, ó, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Lembra que eu falei do materialismo lá atrás? Lembra disso? O materialismo está acreditando nisso aqui. Isso é falso. Tá? Nem materialista hoje em dia acredita nisso. Tá? Então, para tentar explicar o quê? O que é o ser humano? Conhecimento. Sim. Não. Origem, algo, nada, um pouquinho mais, pode apagar aqui para mim, aqui, só metade aqui, porque eu preciso usar aquilo ali, algo, nada, isso, eu estou tentando dividir, isso, só um pedacinho aí, beleza, aí dá, já dá, pessoal, impessoal e homem, Thomas Huxley, Francis Crick, beleza? Então, preste atenção que isso é filosófico, mas eu gosto de Francis Schaeffer, porque ele conseguiu discutir toda a epistemologia baseada nisso aqui. Isso aí você vai ter que resolver. Isso aqui é a solução para você poder discutir sobre psicologia, filosofia, antropologia, teologia, blá, 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 tudo que é aí. Você tem que resolver isso aqui. Tá? Até os materialistas não saem disso. No mundo inteiro, existe possibilidade de eu aprender alguma coisa e comunicar aquilo que eu aprendi? É só uma pergunta simples. Preste bem atenção. Eu aprendi algo. É estranho, mas é assim, eu aprendi algo. Eu posso comunicar aquilo que eu aprendi a outra pessoa? Só tem duas possibilidades. Sim ou não. Não tem outra possibilidade. No mundo inteiro. Se eu assumir que aquilo que eu aprendi não tem como eu comunicar a outra pessoa, qual deveria ser a minha postura quando eu aprendo algo? Guardar para si. Fecha a boca. Porque você não acredita que aquilo que você aprendeu você não pode comunicar? E aí a grande pergunta seria, como é que eu acredito que aquilo que eu aprendi não é possível comunicar sem me comunicar com outro? Percebe? Isso é impossível, essa posição aqui. Só existe uma possibilidade. Aquilo que nós aprendemos, existe possibilidade de comunicação. Não tem outra possibilidade. Só tem essa. Só tem essas duas, inclusive. Não existem outras opções no mundo inteiro. Só tem essas duas. E essa aqui é falsa, a de não. Só existe a possibilidade do sim. Pegou? Segundo, todos nós acreditamos, no mundo inteiro, que nós viemos. Só tem essas duas possibilidades. Ou a nossa origem é de alguma coisa, ou a nossa origem é de nenhuma coisa. Pergunta, Deus criou o universo do nada. Eu coloco isso no algo ou no nada? Eu estou perguntando. Nada. Deus criou o universo do nada. Nada. Que mais? Quem mais acha que é do nada? Além do Gabriel, que é herege. Alguém mais? Por quê? Porque Deus criou o universo do nada, mas Deus é nada? Entendeu? Então, é uma pegadinha, tá? Pegou o bizu, né? Então, a ideia, mas é uma pegadinha que é verdadeira, tá? Ou a gente veio de alguma coisa, ou a gente veio de nenhuma coisa. Não tem outra possibilidade de resposta. Significa que algo, ou ele é matéria, energia, Deus. Aquele livro do Richard Dawkins que eu li, O Universo numa Casca de Nós, ele fica trabalhando o livro inteiro para saber o que aconteceu 3 segundos antes do Big Bang. Por quê? Porque ele tem que transformar a matéria em divina. Não tem como. Do nada, nada, ninguém na história consegue, além do Gabriel, ninguém na história acredita que a gente veio do nada, nada. Sempre a gente veio de algum lugar. A gente só discorda de onde é a origem desse lugar. A gente diz que é Deus e outros dizem que é matéria e assim por diante. Pegou? Existe possibilidade de comunicação, todo mundo concorda que a gente veio de algum lugar. Esse lugar de onde a gente veio só tem essa opção. Ou ele é pessoal, ou ele é impessoal. Não tem outra opção. No mundo inteiro. E é aqui que você vai definir quem o homem é. Ou nós somos igual à matéria,
ou nós somos diferentes da matéria. Heidegger diz assim, eu dando aula na universidade, eu dizendo assim, Heidegger fala que aquele que não acredita que o ser humano é absolutamente e radicalmente diferente do não humano, olha a expressão que ele usa, ele tem uma mente caída. Ele nem é crente, velho. Os caras não conseguem nem originalidade, né? Aí alguém da aula disse para mim assim, mas esse negócio de que a gente é humano e não humano, isso aí é a gente que inventou isso. Na verdade, não existe essa diferença. Eu falei, você acredita mesmo nisso? Acredito. Então, você tem filho? Ele falou, tenho. Então, você pega veneno de barata, a gente dá para a barata e para o seu filho, porque o seu filho é uma barata igual. Topa? Eu falei, pois é. A gente fala que é igual, mas nunca vai conseguir tratar o nosso filho. Pega uma barata, mata, mata, mata. Pega um rato, dá uma porrada no rato. Passa uma criança, dá uma paulada na criança, porque a criança é igual ao rato, não consegue. Mas você não falou que é igual? Por que você está tratando de maneira com a dignidade diferente? Então, Francis Schaeffer fala que só tem duas coisas que nós concordamos, crentes e descrentes. Primeiro, na malignidade do homem. Segundo, na dignidade do ser humano. Então, o ser humano não é não humano, ele é humano. Beleza? E ser humano é muito diferente de ser uma cadeira, um pincel, qualquer coisa. Tá? Aí, os camaradas, veio Francis Crick, co-descobridor da dupla hélice de DNA. Ganhou o prêmio Nobel. Ele foi para trás, e aqui ele tem que fazer uma opção. Então, para a gente discutir masculinidade. Então, vem cá, veja bem, de onde que o ser humano veio? Aí ele disse assim, já sei. Ele falou isso, tá? Eu vou reproduzir. Vieram extraterrestres e plantaram a vida aqui na Terra. Ele está certo ou está errado? Presta atenção no que ele está fazendo ali. Ele tem que decidir se a origem do ser humano é pessoal ou impessoal. Não tem outra opção. Todo mundo vai ter que fazer essa opção. E aí ele disse que vieram extraterrestres e começaram a vida aqui na Terra. Se ele quiser, ele ganhou o prêmio Nobel, ganhou um maior dinheiro, né? Se ele dividisse o dinheiro comigo, eu daria até o nome do extraterrestre. O nome do extraterrestre é eu não sou daqui, meu reino não é desse mundo, eu vou para o meu reino e vou voltar para buscar vocês. Nós somos ET, gente. O negócio é estranho. Então, o que o Francis Crick não conseguiu se libertar é daquilo que nós chamamos de lei da... Está escrito biogênese, tá? Lei da biogênese. O que a lei da biogênese diz? No mundo inteiro, uma causa, o efeito não pode ser maior que a sua causa. Essa é a base da biogênese. O que significa isso? Não há nenhuma experiência na humanidade. Morte não gera vida. Não existe. Nenhum exemplo da humanidade de que da morte vem vida. Para gerar vida, tem que ser vivo. Aí tem um filme do Batman. Batman e Super-Homem. Vamos ressuscitar o Super-Homem. Aí chama o The Flash, chama a Mulher Maravilha, tudo vivo. Vamos lá, dá um baita de um choque, um desfibrilador ninja, né, um Naruto lá, quase um Thanos do desfibrilador, e aí o Super-Homem veio. Então, mas é vida gerando vida. Se fosse acreditar nisso aqui, teria que esperar o Super-Homem voltar. Volta que naturalmente ele volta. Não vai voltar, morreu. A grande questão para um materialista, que estava escrito materialista aqui, é, se o homem é só matéria, você tem um morto e um vivo. Qual é a diferença entre um morto e um vivo? Porque os dois têm a mesma coisa, mas um está morto e um está vivo. Se é só matéria, você passa o bisturi, os dois têm a mesma coisa. Só que um está morto e um está vivo. Explica. Em matéria, nós temos um problema. Por quê? Porque o homem não é, como disse para vocês lá, só a matéria, existe um dualismo. Okay? Dualismo não é de separação, mas de duas partes, componentes. Então, Francis Crick, que é um ímpio, reconheceu que a origem do homem é pessoal. E tem mais, Thomas Huxley, é um ateu, beleza? Procurei, TH, Thomas Huxley. Thomas Huxley disse assim, um neurônio irritado, física, né? Um neurônio irritado é tão possível de produzir a consciência quanto esfregar a mão na lâmpada e aparecer o mágico. Até esse cara é capaz de reconhecer que se você tem uma lei da biogênese, lei é isso aqui, ó, lei, ó. Lá no Japão, você pode fazer isso, vai acontecer igual. Não vai acontecer isso na praia, acontecer e fica flutuando. Assim, só se você estiver lá em Marte, às vezes de vez em quando eu vou lá. Fora disso, você vai fazer isso aqui, lá na praia, qualquer lugar vai descer e subir, porque é uma lei. A lei significa que há uma regularidade nos processos. Então, quando você olha para o ser humano, nós temos um problema, porque existe a lei da biogênese, que se o efeito não pode ser maior que a sua causa, se você está vendo o efeito que é o ser humano, vivo, você imaginou a causa? Esse é o problema. Quem já não brincou de jogar pedrinha na água?
Aí ela faz uma onda. Você quer uma onda maior? Uma pedra maior. Faz sentido eu jogar uma bola de gude e vir um tsunami? Então, é isso que a ciência está dizendo. Uma lei, o cara começa com uma teoria dita científica, negando uma lei sem nenhuma evidência no mundo inteiro. O cara diz para mim assim, um historiador e 3 biólogos. Dizer que o mundo foi criado por métodos naturais é uma coisa, dizer que o mundo foi criado por métodos sobrenaturais é um absurdo. Eu perguntei para ele assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você está usando a ciência positivista? Ciência positivista é observação, mensuração e repetição. Está escrito isso aí, tá? Quase que está o OMS aqui, né? É observação, mensuração e repetição. Isso é tudo que for observável é ciência, tudo que for medido é ciência, tudo que for repetido é ciência. Beleza? Beleza. Você está falando do início do universo? Ele falou, Eu falei, você conhece alguém que estava lá? Não. Você mediu aquilo que aconteceu lá? Não. Você repetiu a experiência no começo do mundo? Eu falei, não. Você já notou que você e eu deixamos a ciência de lado faz muito tempo? Ele falou, o que você quer? Que você fale tudo que você está falando em qualquer livro, menos ciência, porque você não está falando de ciência. Você está falando de outro assunto, menos ciência. Um biólogo, historiador, 3 biólogos, um historiador, fecharam o bico e falaram para mim assim, eu não sei responder o que você está perguntando. Eu falei, então quer dizer que vocês estão reproduzindo material para o Brasil inteiro sem saber o que responder, e você quer dizer que eu acredito nisso? Vocês viraram só papagaio, só reproduzindo isso? Os caras ficaram bravos, mas não tiveram como responder. Eu falei, então põe este assunto no livro de religião, porque o que vocês estão falando é religião, não é ciência. Então, vamos falar de... por que eu estou gastando esse tempo? Porque nós vamos falar de masculinidade. Tem que resolver isso aqui, gente. Tem que resolver que dizer que o mundo é assim é mentira, porque ele está transcendentalizando Deus, isso é falso. Dizer que o homem tem uma origem pessoal, nem ímpio acredita nisso. Agora, veja se faz sentido. Deus, que é pessoal, que é algo, se comunica com a gente. Deus, que é pessoal, que é alguma coisa, se comunica com a gente. Tem alguma loucura nisso? E nós que somos os doidos? Agora, o cara fala sem nenhuma prova que a origem é impessoal, vai contra a lei da biogênese, não tem absolutamente nada e acredita que não existe possibilidade de comunicação. Ele sabe que isso é falso, esse raciocínio. Por isso que o Francis Schaeffer diz na psicologia, na filosofia, na antropologia, na sociologia, na teologia, e tudo que é aí que você quiser colocar, é por isso que ele diz que existe um ponto de tensão. Nós não temos um ponto de tensão para resolver. Por quê? Porque não existe ponto de tensão no cristianismo. Deus é pessoal, é alguma coisa e fala com a gente. Isso é normal. Isso é absolutamente claro. Isso. E Deus que é pessoal, Deus que é alguma coisa e que se comunica com a gente, ele diz o que o homem deve ser e o que a mulher deve ser. Isso aí. Ou a gente resolve isso aqui antes de dizer o que o homem deve ser, não vai dar tempo mais para eu falar, mas é só para mostrar para você, não jogue em cima das minhas costas dizendo que a igreja está inventando isso aqui. A igreja não está inventando nada, quem está inventando é o outro. E até eles sabem que eles estão inventando. Eu dou os testemunhos aqui, eu trago, tem mais. E eles dizem assim, a única razão para nós acreditarmos em coisas absurdas é porque nós não podemos deixar a porta aberta para o divino entrar. Eles falam isso, gente. Então, eles acreditam em coisa que... Aí eles vão dizer, vocês são doidos. Eu pergunto, será? Eu, pelo menos, estou falando com alguém que existe. E você está falando com quem? É estranho, velho. Então, para falar da dignidade do homem, para falar da dignidade da mulher, tem que ter alguma coisa e alguém. Esse alguém se chama Deus, que é pessoal, e antes do homem cair, ele disse o que é que o homem deveria fazer. Aí eu acho que na próxima aula eu posso dizer outros assuntos, porque eu estou com fome também. Entendeu? Deus diz, o homem tem que fazer isso. Esse pessoal cria a nossa pessoalidade e diz como essa pessoalidade deve se portar na face da terra criada por ele. Isso faz sentido, todo sentido. Então não tem nada inventado pela igreja, nada inventado. O que for, a gente vai colocar sobre a mesa e tentar discutir isso para ver o que se chama masculinidade. Beleza? Esse é o assunto que eu queria trazer para vocês, para que a gente entenda quais as discussões que existem, são discussões... E eu digo, isso é ciência. Eu olho e digo, isso é ciência. Isso aqui faz todo sentido. Agora, o camarada querer começar a falar de um efeito maior, rompendo com uma lei da biogênese, sem nem dizer de onde que ele está tirando um exemplo, pelo menos, na história da humanidade, e querer que eu acredite nisso como sendo alguma coisa científica, com todo respeito, eu tenho muito respeito, mas não dá. Então, eu não sou científico. O problema não está no método científico. O problema é que ele está sendo abusado
na sua capacidade de explicação. Tem mais, mas eu vou parar por aqui. Eu acho que já é o suficiente para a gente entender quando Davi diz para Salomão, seja homem. Isso. É porque tem um Deus que disse como é que nós deveríamos ser homens, e por isso que Davi está reproduzindo aquilo que a nossa origem disse que nós deveríamos fazer antes da queda. Beleza? Aí na semana que vem, se me permitirem, aí, se der certo, eu falo sobre a masculinidade, outros detalhes mais. Tá bom? Vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe para que ninguém venha com essa conversa fiada para cima de mim. Ah, mas a ciência, pois é, qual ciência, irmão? Vamos devagar, porque tem uma briga grande aqui para a gente entender. Tá bom? Não é tão simples assim, não. Tá? Pai, obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome, dá-nos da tua graça. Ajuda-nos a sermos homens. Homens como Salomão, que recebeu tamanha sabedoria e falou da sabedoria de uma mulher. Para mostrar que nunca o Senhor colocou a mulher em um lugar onde existiria falta de dignidade. Dá-nos graça, Deus, para tratarmos a mulher como uma parte frágil. Em algum momento existe fragilidade, e em algum momento o homem deve trabalhar para proteger o coração dela, não só ser um provedor material, mas ser um provedor emocional. Dá-nos graça, Deus, para que isso aconteça entre nós, que sejamos homens, homens que provenham para sua esposa aquilo de que ela tem necessidade. E se certamente nós sentimos falta de condições para provermos isso, dá-nos ajuda, Deus, para que sejamos homens a buscar isso que nós não temos no Senhor. Porque o Senhor vai dar aquilo que nós precisamos e, à medida que recebemos, nós transmitiremos isso à nossa esposa. Dá-nos graça para termos verdadeiros homens na nossa igreja. Homens que valorizem a mulher como o Senhor valoriza desde a sua criação. Ajuda-nos a entendermos o que é verdadeiramente a masculinidade bíblica. Ser conosco, dando graça sobre graça. É a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém.